Olá, gente! Como foi visto em capítulos anteriores, né, nós estamos estudando os grupos de seres vivos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os animais vertebrados, né? Vimos na aula passada um pouco sobre os animais invertebrados, que são aqueles que não têm vértebras. E hoje iremos continuar o assunto, né, finalizando o capítulo 3, falando sobre os animais vertebrados. Então, só para recapitular aqui, nós já falamos do reino Monera, do reino Protista, do reino Fungi, do reino Plantae e demos início na semana passada sobre o reino Animalia, dividi ele em dois grupos, né, os animais invertebrados e os vertebrados, para a aula não ficar muito longa. E hoje vamos falar um pouquinho sobre os animais vertebrados. Quais são os organismos que estão inclusos no grupo dos animais vertebrados? Os animais vertebrados, eles são divididos em 5 grupos. Iremos falar sobre as características gerais dos animais vertebrados e iremos falar sobre um pouquinho, né, das características gerais de cada um desses grupos. Esses seres eles foram agrupados em 5 grupos, de forma que eles são agrupados pelas semelhanças das suas características. Então, os organismos inclusos no reino dos vertebrados são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Como característica dos animais vertebrados, nós temos a presença do endoesqueleto, ou seja, o esqueleto dentro do corpo, diferentemente, né, de alguns animais invertebrados, como eu falei em aulas passadas, os crustáceos, que apresentam exoesqueleto, o esqueleto fora do corpo. Todos os animais vertebrados apresentam endoesqueleto, que é o esqueleto dentro do corpo. Esse esqueleto, né, também inclui a coluna vertebral e o crânio. A presença do esqueleto e também de músculos, os vertebrados apresentam, né? Facilita a nossa movimentação, são os músculos e juntamente com o esqueleto que fazem com que a gente possa se movimentar. E os animais vertebrados, eles podem apresentar dois tipos de esqueleto, ou o esqueleto formado por ossos, ou um esqueleto formado por cartilagem. Ainda como características gerais, os animais vertebrados, eles apresentam um sistema digestório completo, né? Começa com a boca e termina com o ânus. A respiração dos animais vertebrados pode ser branquial ou pulmonar, eu vou falar com vocês sobre isso no decorrer da aula. Eles são heterotróficos ou heterótrofos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento, precisam se alimentar de outros seres vivos. E os vertebrados, eles também são considerados animais pluricelulares, ou seja, apresentam mais de uma célula. Sobre o desenvolvimento dos animais vertebrados, existem 3 formas de desenvolvimento dos animais vertebrados, dependendo do grupo de animal vertebrado, e a gente vai estudar isso um pouquinho mais detalhado, como cada grupo se desenvolve no decorrer da aula. Então, como eu falei, existem 3 formas de desenvolvimento dos animais vertebrados. Alguns eles são ovíparos, ou seja, o desenvolvimento ocorre fora da mãe, dentro de um ovo. Então, o mamífero ele coloca um ovo e dentro do ovo o embrião ele se forma, o novo ser vivo se forma dentro do ovo, eles são ovíparos. Existem os seres que são vivíparos, o desenvolvimento ocorre dentro do corpo da mãe, recebendo os nutrientes necessários. Ou seja, a mãe ele gera o filhote dentro do corpo, não é dentro do ovo. E todos os nutrientes e materiais, substâncias necessárias são passadas para o embrião através da mãe. Ou os seres eles podem ser ovovivíparos. O que é que isso quer dizer? Que o desenvolvimento acontece dentro do ovo, porém dentro do corpo da mãe. Na hora do nascimento é que os filhotes saem do ovo. Então, seria basicamente assim. O animal ele tem ovos dentro dele e na hora do nascimento poucos minutos antes, né, desses bebês saírem, né, desses ovos, a mãe coloca os ovos para fora e os filhotes eles nascem, né? Então existem 3 classificações de desenvolvimento dos animais vertebrados: os ovíparos que se desenvolvem dentro de ovo, vivíparos que se desenvolvem dentro da mãe e ovovivíparos, onde o ovo fica dentro da mãe e o embrião ele fica dentro do ovo e dentro do corpo da mãe, tá? E agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre cada um desses grupos de seres
vertebrados, né? Primeiramente, vamos falar dos peixes, que foram os primeiros animais vertebrados que surgiram. Eles podem ser aquáticos, quer dizer, eles são aquáticos, né? Podendo ser de água doce ou de água salgada, e apresentam nadadeiras, né? Que facilita a sua locomoção dentro da água. Apresentam a bexiga natatória, que é um órgão, né? Aqui dentro do peixe, que mais pra frente eu vou falar sobre ele. É uma característica desse grupo. A respiração dos peixes é branquial, mais pra frente também eu vou falar sobre ela. E o sistema digestório completo, né? Assim como todos os vertebrados. Então, essa bexiga natatória e a respiração branquial, né? Que ocorre através das brânquias, eu vou falar um pouquinho mais na frente. E aqui nessa imagem, vocês podem observar que os peixes apresentam boca e ânus, assim como todos os outros vertebrados. Então, por que que os peixes, eles têm adaptação ao meio aquático? Então, os peixes, eles têm algumas características que permitem que ele viva na água. Vamos lá estudar um pouquinho sobre elas. O formato hidrodinâmico do peixe e o muco que eles apresentam nas escamas diminui o atrito com a água. Então, o formato hidrodinâmico é o formato que o peixe tem, onde a frente dele, né, a ponta dele é mais fina do que o meio. Então, esse formato hidrodinâmico permite que o peixe ele fure a água mais facilmente, já que a ponta é mais fina, e diminuindo o atrito com a água, ele fura a água mais rápido. E esse muco que apresenta nas escamas também reduz o atrito com a água, porque, como vocês sabem, água e óleo não se misturam. Então, facilita com que ele desloque na água, ele desliza mais na água. Em relação a esse formato hidrodinâmico, não sei se vocês já observaram, mas os nadadores, né, as pessoas que fazem natação, quando elas pulam na água, elas pulam com flechinha, né, com a pontinha assim. Deixa eu mostrar aqui na câmera. Por que que isso acontece? Porque na hora que a gente pula na água, quanto mais fina a gente vá perfurar a água, a gente tem um atrito menor com a água e a gente consegue se deslocar mais fácil. Então, quando existem natações, a gente tem que pular furando a água para diminuir o nosso atrito em relação à água. Os peixes que apresentam a parte da frente mais fina, quanto mais fina ela for, mais rápido ele né? Eles conseguem se movimentar mais facilmente na água porque diminui o seu atrito com a água. As nadadeiras, né, que também são grandes responsáveis pela locomoção, existem peixes que têm mais nadadeiras do que outras, existem nadadeiras maiores e menores. Nós temos as nadadeiras que ficam no meio do peixe e as nadadeiras que ficam, né, atrás do peixe, né, fazendo com que ele se locomova. A bexiga natatória, que é um órgão, né, que o peixe apresenta aqui no meio. Esse órgão que o peixe apresenta, a característica desse grupo, ele se enche de ar, fazendo com que o animal flutue na água. É a mesma coisa que tem numa bola, né? Quando a gente joga uma bola na água, a bola flutua. Por quê? Porque dentro da bola tem ar. E o ar permite que a bola flutue. É a mesma coisa que acontece com o peixe. Quando ele quer subir mais assim para a superfície, ele enche a sua bexiga natatória para que ele flutue mais e nade mais na superfície. Quando ele quer nadar mais na profundeza, ele diminui, ele seca a sua bexiga natatória para descer, tá? Então, isso é uma característica dos peixes, né? Essa bexiga natatória. A respiração é branquial dos peixes. Os peixes, eles respiram através de brânquias, que são essas estruturas que estão aqui, né? A água, não sei se vocês já observaram, mas o peixe ele fica toda hora abrindo essa abinha, né? O opérculo deles. E na hora que ele abre e fecha, entra a água, o oxigênio é absorvido pelas brânquias e a água, ela retorna. Então, a água entra, o oxigênio é absorvido e a água sai. A água entra, quem absorve esse oxigênio são as brânquias, diferentemente da gente, né? Que absorvemos o oxigênio através do pulmão. Então, em relação à estrutura interna dos peixes, os peixes eles podem ser classificados em dois tipos. Os peixes ósseos, que são aqueles que apresentam o esqueleto feito de... Como exemplo, nós temos o lambaqui e o pintado, porém, além desses dois, existem outros. E os peixes cartilaginosos, que são aqueles que apresentam o esqueleto feito de cartilagem, como a raia e o tubarão. Os anfíbios, né, em relação à forma de vida deles, eles apresentam-se em duas etapas. Os anfíbios eles apresentam a fase larval e a fase adulta. A primeira fase, que é a fase larval, ela é vivida dentro do meio aquático, onde a respiração deles é branquial, igual ao dos peixes.
E quando eles estão chegando na fase adulta, eles vão viver a segunda fase deles, que é a fase terrestre, onde eles respiram tanto pela pele como pelos pulmões. Então, os anfíbios, eles vivem parte da vida na terra e parte da vida na água. Quando eles estão na água, que é a primeira fase, eles respiram por brânquias, e na segunda fase, que é a que eles estão na terra, eles respiram tanto pelos pulmões como pela pele. Os anfíbios, eles também apresentam a pele lisa, fina e úmida, e vivem em ambientes úmidos próximos à água. Alguns anfíbios, eles apresentam glândulas de veneno, como o sapo cururu. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, de anfíbios, a perereca, os sapos e o cururu, que apresentam essa glândula de veneno aqui, e existe também a salamandra. A salamandra, apesar de parecer com réptil, ele não é, ele é um anfíbio, tá? Então, esses grupos aqui de anfíbios, eles apresentam tanto a fase aquática, a primeira fase, como a segunda fase, a fase terrestre. E aqui estão as glândulas, né, do sapo cururu, que liberam a substância venenosa para alguns tipos de animais. Os anfíbios, eles apresentam a reprodução deles, né? Eles têm a reprodução externa, o macho, ele fica perto da fêmea, né, para que haja copulação. Os anfíbios, eles se reproduzem, né? Eles se atraem pelo coacho, né? Pelo coachado dos anfíbios, e pelo amplexo, né? Que são duas formas que eles têm de se comunicar e haver essa paquera, né? Digamos assim, na hora da reprodução. A fecundação externa, como eu falei, existem alguns anfíbios que são ovíparos, que são as rãs e os sapos, colocam ovos. Outros são vivíparos, como as salamandras, né, se desenvolve dentro do corpo da mãe. E outros são ovovivíparos, como, por exemplo, essa espécie de rã aqui, que existe em uma determinada região do mundo, lá para o lado da Austrália, tá? Então, aqui nós temos, né, essa espécie de rã, que vive na Austrália, a salamandra, né, que é vivípara, e a rã, assim como o sapo, são ovíparos, né, colocam ovos dentro da água. Os anfíbios, eles foram os primeiros seres vivos a se adaptarem ao meio terrestre. Esse grupo, né, os anfíbios, eles estão na transição do meio aquático para o meio terrestre. Os peixes, eles estão localizados no meio aquático. Os anfíbios vivem parte da vida no meio aquático e parte da vida no meio terrestre. E os outros grupos, né, répteis, aves e mamíferos, são seres que já estão adaptados a viver no ambiente terrestre. Então, os anfíbios, eles começaram a se adaptar ao meio terrestre por algumas características que eles apresentam, né? Os dois pares de extremidades locomotoras, né? Ele tem extremidades que se locomovem, não são mais nadadeiras, como os peixes. E a respiração deles é pulmonar. Então, os peixes, eles já conseguem respirar pelos pulmões quando estão na fase adulta. Quando estão na fase de girino, como eles são a transição, né, dos peixes e répteis, eles ainda apresentam essa fase dentro d'água. E dentro d'água eles têm a respiração branquial. E a pele, embora ofereça certa proteção contra a desidratação, ainda é permeável, permitindo uma eficiente respiração cutânea. Os anfíbios, quando eles estão fora d'água, eles também têm a capacidade de fazer uma respiração através da pele. A pele deles é úmida e ela é vascularizada, permitindo essa troca gasosa deles com o meio externo. Então, os anfíbios, eles são a transição entre peixes e répteis, devido a essas adaptações aqui que eles apresentam, onde os peixes não apresentavam. E em relação à classificação, os anfíbios, eles são classificados em grupos. Existem aqueles anfíbios que possuem cauda, corpo alongado e 4 patas, que são as salamandras e os tritões, né? Eles têm corpo alongado, cauda e 4 patas. Existem os anuros, que possuem 4 patas, mas não possuem caudas, né? Que são sapos, rãs e pererecas. E existe o ápoda, que são aqueles que não possuem patas e o corpo é alongado, que são as cobras cegas e a cecília. Né? Cobra cega e cecília, eles não são répteis. Muita gente acha que eles são répteis, mas não são. Eles são anfíbios.
eles apresentam características de anfíbios. Eles têm a fase dentro d'água, eles têm a fase terrestre, eles têm a respiração branquial dentro da água, a respiração pulmonar e cutânea fora da água. Então, eles apresentam, apesar de parecerem com répteis, né, com cobras, eles não são cobras. Cobra cega e cecílias são anfíbios, tá? Do grupo Apoda. Apodas são aqueles que não têm patas, tá? Em relação aos répteis, né? Os répteis eles já se adaptam totalmente em meio terrestre. Eles não conseguem respirar dentro d'água, apesar de alguns viverem dentro da água, mas na hora deles respirar, eles precisam ir para a superfície terrestre, né? Precisam sair da água para poder respirar, tendo em vista que a respiração dos répteis ela é pulmonar. Todos os animais que têm respiração pulmonar, eles não conseguem respirar na água. Só consegue respirar na água quem tem respiração branquial, que são as brânquias, no caso dos peixes e dos anfíbios, no momento em que eles estão vivendo a primeira fase da vida, que é a fase de larva, né, dentro da água. Então, os répteis, como características, eles têm a pele grossa, a respiração é pulmonar, como eu acabei de falar, e são animais de sangue frio. Esses animais eles são chamados de sangue frio porque eles têm a capacidade de aguentar baixas e altas temperaturas. O sistema digestório é completo, assim como todos os animais vertebrados, e a maioria deles é carnívora. E a captura das presas, né, pela maioria dos répteis, ela acontece através da liberação de venenos, de mordida forte ou da constricção do corpo, que no caso das cobras, né, quando elas se enrolam em torno do animal e quebra os ossos do animal para poder comer. Os répteis, eles apresentam a reprodução sexuada, ou seja, o macho ele precisa copular com a fêmea. A fecundação interna, né? Precisa desse contato do macho com a fêmea para que aconteça a reprodução, né? Então, tanto na jararaca, como jiboia, nas cobras, nas tartarugas, nos lagartos, todo o tipo de reprodução acontece de forma interna. Só que alguns seres vivos, eles apresentam o desenvolvimento diferente. Alguns répteis, eles são ovíparos, né? Colocam ovos, como serpente, tartaruga e jacaré. Outros são ovovivíparos, como a serpente, a jiboia. E outros são vivíparos, né? Que, no caso das jararacas. Então, dentro do grupo dos répteis também apresentam-se os 3 tipos de desenvolvimento. Dentro do ovo, dentro da mãe e o desenvolvimento dentro da mãe. Os répteis, eles conquistaram o ambiente terrestre, né? Eles não conseguem respirar na água, assim como a primeira fase dos animais anfíbios e os peixes. Por quê? Porque os répteis, eles apresentam respiração pulmonar desde que eles nascem até a fase adulta, a respiração deles é pulmonar. Então, quem tem respiração pulmonar, respira na terra. A epiderme deles, a pele deles é grossa, com escamas ou placas, que evita a perda de água, né, pelo organismo. Então, apesar deles viverem em ambientes, alguns viverem em ambientes muito quentes, eles não têm essa facilidade de perder água e desidratar. Por quê? Porque a pele deles é grossa e apresentam escamas ou essas placas córneas, né, como se fosse uma pele bem grossa, como se fosse um casco, mas não é. O ovo deles, né, os que são ovíparos, eles apresentam a casca que protege o embrião. Então, a casca dos répteis, que se desenvolve dentro de ovo, a casca desses ovos ela é mais grossa, fazendo com que exista uma maior proteção desse embrião. E em relação à classificação dos répteis, os répteis eles também são classificados em grupos de acordo com as características deles. Existem os quelônios ou testudines, que são cágado, jabuti e tartaruga. O que são esses animais répteis? Quelônios são aqueles que apresentam casco, carapaça. O casco é importante para garantir a proteção do corpo do animal. Então, tartaruga, jabuti e cágado, eles apresentam casco e por isso eles são répteis do grupo dos quelônios, que são aqueles que têm casco. Já o grupo dos escamosos, que são as serpentes e os lagartos, apresentam um corpo formado por escamas, né? E essas espécies, a maioria delas é venenosa.
Já o grupo dos répteis crocodilianos é o grupo dos crocodilos e jacarés. Possui um corpo que lembra um lagarto, um crânio alongado e uma mordida muito forte. Então, os crocodilianos, eles apresentam um corpo, uma pele muito grossa, né? Eles têm uma mordida muito forte, a cabeça bem alongada, e o crânio também bem alongado. E esse grupo de répteis são chamados de crocodilianos ou crocodília. Já o penúltimo grupo dos animais vertebrados, né, que são as aves, é o grupo que tem a maior biodiversidade dentro do grupo dos vertebrados. As aves, elas existem em uma quantidade muito grande e muitos tipos de aves. Como eu acabei de falar, dentre o grupo dos vertebrados, as aves é o grupo que apresenta uma maior biodiversidade, ou seja, uma maior diferenciação de espécies. As aves, elas apresentam diferentes bicos, cada bico é adaptado ao seu tipo de alimentação. Então, existem aves que precisam quebrar sementes, então o formato do bico é diferente. Existem aves que precisam colocar, né, o seu bicozinho dentro de uma flor para pegar o néctar. Então, o seu aparelho, né, no caso, seus bicos, seu aparelho digestório, né, o início do aparelho digestório, ele já tem um formato diferente. Então, quando a semente é mais grossa, o bico tem que ser mais forte, maior. Quando eles quebram sementes pequenas, o bico tem uma curvatura menor. Então, os diferentes tipos de bico, como vocês podem observar aqui na imagem, em relação à forma de alimentação das aves. Então, o bico está adaptado à forma das aves se alimentarem. As aves, uma característica grande desse grupo também é a presença de penas. As penas das aves, elas protegem contra choques mecânicos, frio e calor, controla a temperatura e possibilitam o voo. As penas das aves, elas são lubrificadas através de uma substância gordurosa, e essa substância é liberada pelas glândulas uropigianas. Para que as aves apresentam essa substância gordurosa nas penas? Porque quando elas se molham, as que voam, né, e as que voam pouquinho, elas ainda são capazes de voar, mesmo com as penas molhadas. Se as aves não apresentassem essa substância gordurosa nas penas, elas não conseguiriam voar. Então, você já deve ter observado que água e óleo não se misturam, água e gordura não se misturam. Então, essa substância oleosa que existe na pena das aves faz com que a água não encharque a pena, fique por cima, né, formando uma capinha na pena, mas não fique encharcada a ponto da ave não conseguir voar. Então, isso é uma característica bem importante das aves, né, essa substância gordurosa, para que facilite o voo dela após ela se molhar. Como eu falei para vocês, né, todos os animais vertebrados apresentam o sistema digestório completo, e no caso das aves, elas apresentam 3 estruturas que são bastante conhecidas, né, pela população, e algumas delas até são usadas para alimentação, né, quando a gente compra uma galinha, a gente come todas as partes praticamente da galinha, e essas partes que eu vou falar agora, algumas delas são bem degustadas, né, pela população brasileira. Essas aves, elas não possuem, né, as aves não possuem dentes, né, o alimento é triturado na boca, e depois que o alimento é triturado na boca, o alimento vai para o papo, que armazena e umedece o alimento. Depois que sai do papo, ela vai para a moela, aqui, que é onde vai ocorrer a trituração do alimento, e, né, a moela vai quebrar o alimento, continuar a quebrar o alimento que começou a ser quebrado pelo bico, e depois o alimento sai pela cloaca. Então, a moela é uma parte da galinha, né, muito gostosa, né, muito comida por alguns brasileiros. E no caso da cloaca, é por onde sai o alimento, tá? Depois que ele é absorvido, os nutrientes, depois que ele é absorvido pelas aves, o alimento ele sai pela cloaca. Eu estou falando da galinha, mas todas as aves apresentam o sistema digestório dessa forma. O alimento é triturado no bico, passa para o papo umedece o alimento, armazena o alimento, depois manda para a moela vai terminar de digerir, de triturar esse alimento, é absorvido os nutrientes e o resto sai pela cloaca. Aí uma curiosidade, né? Muitas aves, não sei se vocês já sabiam disso, mas muitas aves elas gostam de ficar se amostrando para o parceiro. O macho, principalmente, ele gosta de ficar chamando a atenção da fêmea. Então, eles ficam fazendo barulhos, ficam lá se amostrando. E esse caso aqui
desse animal aqui bem conhecido de vocês, eu gostaria de saber se vocês teriam uma ideia de quem seria o macho ou quem seria a fêmea. Eu acabei de falar que o macho, ele gosta de se amostrar, né, para chamar a atenção da fêmea, e a fêmea vai atrás dos machos mais chamativos, que chamam a atenção, assim como no reino animal, né, as fêmeas, elas são atraídas pelos machos que chamam a atenção. Então, nesse grupo de seres vivos, assim como vários outros grupos de seres vivos, eu trouxe esse aqui como uma curiosidade. Vocês acham que o macho seria esse ou esse aqui? Deixar um segundinho para vocês pensarem. Então, vamos lá. Esse aqui é o macho. Por quê? Vocês podem observar que as penas do pavão, elas são bem coloridas. Elas são maiores do que a da fêmea. Por quê? Porque quando o pavão está se amostrando para a fêmea, quando ele quer chamar a atenção da fêmea, ele abre suas penas muito coloridas, começam a fazer barulho, e é isso que chama a atenção da fêmea. As fêmeas, do pavão, elas são atraídas pelas penas do pavão macho. O macho que exibir as penas mais coloridas, mais exuberantes, chama a atenção da fêmea para a copulação. Isso aí acontece também no reino animal. No caso dos humanos, os machos gostam de chamar a atenção das fêmeas e as fêmeas, são atraídas pelos machos que chamam a atenção. Porém, existem aquelas, também que são atraídas por machos, que não gostam de chamar muita atenção, os mais discretos. No mundo animal tem disso também. Então, isso aqui foi uma curiosidade que eu trouxe para vocês, que é interessante, Isso aqui também acontece com outros tipos de ave. Eu falei do pavão porque tem até uma gíria, uma frase que se usa muito quando o homem está muito amostrado assim, eita, parece um pavão, Então, essa frase ela é muito utilizada, não sei se vocês já ouviram falar, mas é baseado na história dos pavões, Que eles se abrem todo, Mostram todas essas penas coloridas para atrair a fêmea. E é bem interessante isso. E como as aves conseguem voar? Vocês já devem ter parado para pensar que tem algumas aves que voam muito, outras aves que voam só aquele movimento rasteiro, de um lugar para o outro, voa pouquinho, no caso das galinhas, e existem aquelas aves que não conseguem voar. Então, as aves, elas apresentam algumas estruturas que facilitam o voo, como, por exemplo, as asas e as penas facilitam o voo. A quilha, que é um osso, como se fosse o nosso externo aqui, que fica no meio do peitoral, que a quilha, ela segura os músculos da asa. Os ossos pneumáticos, ou seja, os ossos das aves, eles não são totalmente, como é que eu posso dizer, compactos, Existem espaços vazios no meio dos ossos. Imaginem aí uma biloca ela é toda compacta, e imaginem aí uma esponja ela tem alguns espaços, vazios. Então, os ossos pneumáticos, no caso dos ossos das aves, se você pode observar aqui na imagem, existem partes que têm osso e existem partes que são vácuos, e com isso o osso da ave ele fica mais leve. Além disso, a boa visão da ave também permite que ela faça grandes voos e consigam voar, enxergar o alimento lá de cima e correr para pegar o alimento lá embaixo, Então, isso aqui são algumas características que ajudam a ave a voar, assim como ajudam a caçar o seu alimento. Aí eu pergunto para vocês, o avestruz consegue voar? Então, o avestruz é uma ave muito grande e assim como outras aves que não conseguem voar, essas aves elas não voam porque elas não apresentam a estrutura no corpo quilha. Então, essas aves que não conseguem voar são do grupo de aves que não apresenta quilha, Como eu falei para vocês, é um osso que a ave tem aqui no meio do seu peitoral que segura, os músculos das asas. Então, esse grupo de aves, existe um grupo de aves que não apresenta essa quilha e, consequentemente, essas aves elas não têm tanta força para voar como águias, como passarinhos que voam muito tempo e em grandes alturas. Então, a falta da quilha, em algumas aves faz com que essas aves elas não consigam voar como outras aves que voam bastante. Tá? Isso aqui também é uma curiosidade para vocês. E aqui eu trouxe para vocês algumas aves marinhas, As aves marinhas, que são aquelas que vivem perto do mar e mergulham, para caçar o seu alimento.
elas conseguem mergulhar e sair, continuar voando, justamente por essas aves, elas apresentarem essa substância gordurosa nas asas, de forma que ela mergulha e ela caça o seu alimento e continua voando, porque as penas elas não se molham devido a essa gordura que as aves liberam nas penas. E essas aves também, quando elas mergulham para pegar o seu alimento, elas engolem um pouco de água. Então, as aves marinhas, né, elas apresentam glândulas de sal que ficam numa regiãozinha aqui embaixo dos olhos, que liberam o sal que ela introduz ao mergulhar na água. Então, na hora que ela pega o peixe, que ela mergulha e sai, ela engole água, mas ela libera o sal da água por essas glândulas de sal que elas apresentam embaixo do olho. E, além disso, os pés das aves aquáticas, né, no caso das marinhas e das de água doce, eles são diferentes. Eles apresentam essa estrutura aqui no meio, que são membranas interdigitais, que é para unir um dedinho ao outro. As aves que vivem na água, que precisam entrar na água, elas apresentam as patas, né, as nadadeiras, os dedinhos aqui, diferente das aves terrestres, que não tem essa abertura aqui. Ok? E vamos agora falar dos mamíferos, que é o grupo em que nós pertencemos, né? Os mamíferos, a característica principal deles é a presença do leite materno através das glândulas mamárias. Todos os mamíferos mamam. Alguns não mamam por a mãe não apresentar o leite, mas os mamíferos têm esse nome porque tem a característica de mamar nas glândulas mamárias da mãe. Eles são vivíparos, todos os mamíferos nascem da barriga da mãe, exceto um, que é o ornitorrinco, que coloca ovos, né? É uma exceção. Os mamíferos, eles também apresentam pelos, e esses pelos, eles ajudam a regular a temperatura do corpo. Os mamíferos, eles podem apresentar garras, unha e cascos, que são feitos de queratina, que serve para defesa e locomoção, né? Como vocês podem observar aqui, as garras desse animal. E apresentam diferentes tipos de dente, que os dentes dos mamíferos, alguns servem para mastigar, para morder, outros para triturar, outros para, dependendo do tamanho do canino, serve para rasgar o alimento. Então, os diferentes tipos de dentes que existem no grupo dos mamíferos varia dependendo da alimentação desses mamíferos, tá? Então, aqui são algumas características gerais do nosso grupo. E, como eu falei para vocês, mais uma vez, todos os vertebrados apresentam digestão completa. No caso dos mamíferos, apresentam um sistema nervoso bem desenvolvido. A respiração dos mamíferos também é pulmonar. E uma característica, né, que nos diferencia dos outros grupos de seres vivos é essa questão da gente mamar, né? Somos animais que mamam. Onde podemos encontrar esses mamíferos? Os mamíferos, eles podem ser encontrados no meio terrestre, como por exemplo o macaco. Pode ser encontrado em ambientes gelados, como o urso polar. Existem aqueles mamíferos que voam, como no caso do morcego. E existem aqueles mamíferos que vivem na água, no caso das baleias. Os mamíferos que vivem na água, lembrando que eles, para respirar, eles precisam sair da água. Por quê? Porque eles respiram através dos pulmões, eles têm respiração pulmonar. Então, os animais que vivem na água, tanto mamíferos como répteis, né? Existem alguns répteis que vivem na água. Para eles respirarem, eles precisam subir e respirar o oxigênio da superfície, que está fora da água, por causa que a respiração tanto dos mamíferos como dos répteis são respirações feitas pelo pulmão, respiração pulmonar. E aqui eu trouxe para vocês, né, alguns exemplos de mamíferos. Terminamos a aula de hoje, né, com os animais vertebrados e vocês em breve terão uma atividade para vocês fazerem.